Olá, meu povo! Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago para vocês como foi o meu relato estando internada aqui por 3 dias no hospital. Isso mesmo, eu fiquei internada aqui pela primeira vez. Eu tive uma crise de dores, né? Eu já tive essas dores no Brasil, até hoje nenhum médico sabe me dizer ainda de fato o que é. A gente tá esperando, né, chegar o pedido de tomografia para ver de fato, realmente, né, e dar certeza do que é. E eu vou falar para vocês realmente a minha experiência. Eu sei que vai ter pessoas, né, que moram aqui, que gostam, né, de idolatrar o país e tudo, não falam essa parte, vão me xingar, vão reclamar, mas eu vou falar de fato a minha experiência, porque eu já falei para vocês que eu não iria passar pano para a realidade aqui, até porque, igual eu falei, nenhum país é perfeito, todos têm problemas, só que eu também não vou ficar escondendo nada, não vou ficar reclamando também, porque eu não gosto de trazer essas coisas para vocês, mas eu vou falar de fato o que aconteceu. Então vamos lá, eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu sei que esses vídeos assim, vocês não gostam dessa falação toda, né? Então eu já vou logo ao assunto. Eu tô com todo o recibo aqui de pagamento, né, que a gente teve. E, gente, uma coisa que eu já vou até dar de dica, sempre tenham dinheiro guardado, reserva de emergência, porque aqui não é igual ao Brasil, então não reclamem do SUS, porque ele é maravilhoso comparado ao sistema de saúde daqui. Por que eu falo isso? Porque o SUS, né, você consegue ter um atendimento, tem lugares que não é de qualidade, a gente sabe disso, mas na minha cidade, lá em Caraguá, eu não tinha o que reclamar, né? Eu já fiz cirurgias pelo SUS, já fiz exames, alguns demoraram muito, outros nem tanto, mas eu sempre tive um bom atendimento. E quando você busca, né, tipo, você tá num estado de emergência, você vai ao UPA, já demora para ser atendido, mas é atendido e não paga nada por isso, né? A não ser alguma medicação que eles passam que não tem no sistema, na rede, que aí você tem que pagar. Mas aqui tudo você paga, tudo. Tudo, até a seringa, você paga o algodão, você paga a gás, você paga tudo, gente. Eu só paguei o valor aceitável, né? O valor que geralmente os portugueses pagam, porque eu trouxe o PB4 apostilado comigo, né? Quando a gente veio pra cá, a gente optou por trazer o PB4 e é uma dica excelente para quem tá vindo pra cá. Não venha sem o PB4, porque só de consulta, se eu não tivesse o PB4, eu iria pagar em torno de 150 euros. E com o PB4 de consulta médica foi 20 euros, né? Aí aqui tem, na parte que eles falam que o soro, né, a soroterapia foi 7,5. Tem os adesivos, que eu não sei que adesivo, deve ser aquele esparadrapo, né? 13 cêntimos. O algodão que eu falei, 7 cêntimos. Assim, são valores não são altos, tá? Comparado a um plano de saúde que a gente paga no Brasil, que eu acho um absurdo. Não é alto. Nesse primeiro hospital que eu fui, e tem essa também, né? Nos hospitais aqui, eu fui em um hospital X, e aí lá não tinha, né, como me manter lá, porque eu estava em estado de emergência. Então, tomei soro e paguei lá 30 euros e 93 cêntimos. Eu vou deixar o valorzinho aqui, no primeiro hospital. Voltei para casa, continuei ruim, tomando medicamentos, né? Mas ainda estava ruim, vomitando muito, muito mesmo, de até dar muita dor no meu estômago, de tanto que eu vomitava. E não tinha mais nada para sair, gente. Depois, eu tive que voltar para o hospital, para esse mesmo hospital. E lá eu já paguei de novo, 32,88. Foi mais 32,88 no mesmo hospital. Ou seja, já 60 e poucos euros em um hospital só no mesmo dia. Lá o médico viu que não tinha mais o que fazer e me pediu para ir para realmente um hospital de emergência que fica em Barcelos. Então eu fui para esse hospital. Como eu estava, igual eu falei, como eu estava em emergência, era para eu ter ido de ambulância, mas como iria demorar muito, meu esposo teve que me levar de carro mesmo. Embora, assim, eu já nem lembrava mais de nada, gente, de tanta dor que eu sentia. Eu fui para o hospital de Barcelos, lá eu só esperei um pouquinho só para poder preencher a ficha e já me mandaram para emergência. E lá eu fiquei, né, tive que ficar internada e tudo. Lá, só para poder entrar, eu paguei 16 euros, só para entrar. Não sabia se eu ia ficar mais dias nem nada, então já foi mais 16 euros nesse outro hospital em Barcelos.
lá mesmo eles fazem os exames de sangue para poder saber, né? Perguntaram se eu estava grávida. Então fizeram o exame de sangue para ter certeza, fizeram uma ultrassom para ver o que era realmente, porque eu falei que eu tinha uma cirurgia antiga de vesícula, que eu já reclamava um pouco dela. Então eles fizeram a ultrassom e eu paguei por tudo isso também. Então, só que o problema, assim, é que me mandaram para esse hospital, né, que falam público, que a gente realmente paga, então me mandaram para esse hospital. Lá eu fiquei internada, mas não tinha lugar para ficar, porque estava tão cheio aquele lugar que, assim, tiveram que me deixar num corredor, eu lá com soro, né, na veia e tudo, tiveram que me deixar no corredor, eu morrendo de dor, e assim, eu não dava nem para descansar, né, não dava nem para dormir direito, porque era uma passação de gente, uma falação. E lá é muito cheio, muito, muito cheio. Eu acho assim que, por ser um hospital, né, que tem uma demanda muito grande, não tinha espaço para tanta internação. No dia que eu fui, tinha muitas pessoas internadas e chegava mais gente. Então, assim, eu tive que ficar realmente internada no corredor. E, assim, pra gente que igual eu falei, né, não tá acostumada a ver essas coisas, assusta um pouco, né? Até porque, igual eu falei, a gente tá sem apoio nenhum familiar aqui. Então, para quem não tiver com o psicológico, né, bem estruturado, acaba abalando um pouco, né? Eu fiquei, assim, muito mal lá. E eu não podia comer, não deixaram comer, não deixaram beber água, porque senão eu poderia vomitar. Então, elas falaram, né, enquanto você continuar passando mal com comida e tudo, você não vai poder comer. Então, eu fiquei, assim, 1 dia e meio sem tomar água e sem comer, né? Eu fiquei 1 dia e meio sem tomar água, sem comer. O que mais foi ruim pra mim foi ficar sem beber água, né? A comida eu realmente não sentia fome, mas ficar sem beber água pra mim foi muito difícil. Então, assim, a minha experiência, né, como eu tô falando pra vocês, não foi uma experiência boa. Eu acho que a maioria dos imigrantes que vêm pra cá falam a mesma coisa, porque a gente não tá acostumado com esse negócio, que eu falei, de ficar pagando tudo, né? Porque não é igual ao Brasil, que eu falei, é um sistema único de saúde, porém um sistema gratuito, né? Que é fornecido para todos, é igualitário, né? Para todos. E aqui, igual eu falei, como a maioria dos outros países, você paga por tudo. Então, é o que eu falo, se você vem para um país desconhecido, que você já não traz, né, um dinheiro suficiente, que você não guarda dinheiro, acaba se frustrando, né, e ainda quer voltar para o Brasil e depois acaba falando que não deu certo aqui, que aqui é horrível e tal. E, gente, realmente, o atendimento aqui é péssimo, péssimo, péssimo. E eu não falo assim em relação ao país em si, né, porque eu gosto muito daqui. Mas eu falo as pessoas, o atendimento público daqui. Eu não vou falar que é diferente do Brasil, porque o Brasil também não tá lá essas coisas de atendimento, não, principalmente quando é servidor público. E aqui é a mesma coisa, tipo, o atendimento é péssimo para imigrante, então eles tratam como se fosse nada. Dos médicos que me atenderam, eu não posso reclamar, igual do hospital que eu fiquei aqui em Esposende, o médico foi muito atencioso, ele era um brasileiro, então ele foi muito atencioso, muito bonzinho. Teve outros também que me atenderam bem, outros nem tanto, mas igual eu falei, eu não falo dos médicos em si, e sim do atendimento das pessoas que estão ali na recepção, eles não dão um atendimento bom e também não te explicam nada, tipo, me jogava para um canto, me jogava para outro, e para piorar, que foi a pior coisa, quando chegar aqui eu falo para vocês, já corram atrás desse número de utente, porque é uma luta para conseguir isso. Eu não tinha, porque como eu trabalhava, igual eu falei, com o horário repartido no restaurante, eu não tinha tempo de correr atrás dessas coisas, né? Então eu não tinha o número de utente e eles não podiam mais me segurar no hospital por causa disso, porque se acontecesse alguma coisa, né, eu não tinha, como se fosse o número do SUS, eu não tinha. Então eu tive que correr atrás disso, então eu fui várias vezes nos hospitais, no postinho daqui, né, que é eu até esqueci o nome, mas é como se fosse um posto de saúde para fazer o meu número de utente provisório. E eu não tenho médico de família, o que agrava mais ainda, porque igual eu falei, eu estou aguardando essa tomografia, mas eu só vou conseguir essa tomografia se eu tiver esse médico de família, e eu não tenho ainda. E é muito difícil conseguir o médico de família, não tem aqui na cidade onde a gente mora, às vezes te mandam para outro lugar, longe, às vezes até para Braga, que é longe daqui, né? Então, eu tô aguardando ainda o médico de família, pode demorar bastante.
Tanto é que essa internação minha aconteceu em agosto, agora a gente já tá em outubro e nada ainda. Eu sei que foi pedido com urgência um encaminhamento, né, dessa tomografia, só que iriam mandar pro endereço antigo, onde eu morava. E não vai chegar nada lá, até porque não mora mais ninguém naquele endereço. Como eu falei, eu morava em um quarto lá. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Eu preciso voltar lá de novo nesse posto e ver o que eles podem fazer. Que eu acredito que seja nada, né? Que aconteceu, igual aconteceu com uma amiga minha, que mandaram ela para um lugar, mandaram para outro, e eu não posso fazer nada. E é assim aqui. É torcer para que eu consiga logo esse médico de família, né? E consiga fazer esses exames que eu necessito fazer. Eu poderia muito bem pagar um médico particular, né? Para poder fazer. Porém, gente, dinheiro não dá em árvore, né? Então eu prefiro aguardar. Graças a Deus agora eu não tô sentindo nada. Tô tomando remédio ainda. Tá acabando, não sei como que vai ser agora, porque esse remédio precisa de receita. E igual eu falei também, os remédios aqui todos foram pagos, também não tem essa deles fornecerem, né? Então eu paguei todos, tem uns que tem um sistema chamado coparticipativo, que eu acredito que seja um desconto que o próprio utente, né, ganhe, que o utente acaba ganhando, então eu acho que seja isso. Eu tive alguns descontos sim, e foi isso. E para poder fazer esse número de utente, como faz? Primeiro, você tem que ter um atestado de morada, o número da segurança social, seu passaporte. E esse atestado de morada que é um pouco chatinho aqui, porque antes você conseguia, né, um comprovante no seu nome você conseguia fazer. Agora não, agora eles pedem ou com um contrato de trabalho ou com 2 testemunhas. Então, assim, é complicado para quem não tenha contrato de trabalho e também não tenha 2 pessoas para poder, né, ser a sua testemunha. A gente, se tiver muito barulho de vento, é porque aqui tá um caos. A chuva tá demais, é vento. Tá a semana inteira assim, né, porque agora já tá vendo realmente o inverno, já tá toda coberta aqui por causa do frio mesmo, já tá começando. Bom, e é isso, gente, é o meu relato, cada um tem um relato, eu acredito que até os portugueses mesmo vão falar isso, né, em relação à saúde, porque tem uns que, próximos a mim, que eu conheço, que falam que realmente aqui a saúde é complicada. Se você realmente não tiver dinheiro, né, de fato, você não consegue, até mesmo às vezes pagando, você não consegue um atendimento bom. Que, igual eu falei, não difere muito do Brasil, mas porém você tem pelo menos um sistema único de saúde que você consegue as coisas de graça ainda, né? Eu já estava finalizando aqui o vídeo para vocês, mas eu queria falar, né, que quem me conhece sabe, né, o quanto eu me alimento bem, o quanto eu treino. Então, assim, esse problema de saúde que eu tenho, eu acredito que seja referente à alimentação. Por quê? Quando eu estava trabalhando no restaurante, como eu falei pra vocês, eu saí de lá e esse foi o principal motivo, foi por causa da minha saúde, porque lá eu tinha que comer a comida deles, né, me alimentar, almoçar lá e tudo, e se eu não almoçasse a comida de lá, seria um problema. Então, assim, até a médica falou que acredita muito que essa crise que eu tive foi por causa da minha alimentação, porque a minha comida, né, tem que ser uma comida balanceada, eu tenho que evitar ao máximo coisas gordurosas, né, que é fritura, porque eu já não tenho vesícula, eu tive um agravamento na minha cirurgia de vesícula, então assim, eu fiquei com uma sequela, e tudo isso vai, né, se encaixando, né, gente, então assim, foi o que foi agravando a minha saúde, porque eu fiquei lá 6 meses praticamente, e comendo a comida de lá. E já fazia um ano e meio, quase 2 anos que eu não tinha mais esse tipo de dor, porque foi o tempo, né, que eu mudei radicalmente a minha alimentação, que eu treino todos os dias, e foi quando eu melhorei 100%. E aí quando eu vim pra cá, que o meu primeiro emprego já foi na restauração e que eu tinha que comer comidas de lá que tinham gordura, tinha muita carne de porco, que é coisa também que eu evito ao máximo comer, e pode ser que seja por isso que me deu nessas dores, porque a médica falou que parecia que, pelo estado que eu estava, parecia que foi como se eu tivesse sofrido uma intoxicação alimentar. E eu falei pra ela, né, falei da comida de lá, que me fazia muito mal, tinha dias que eu ficava muito enjoada, por causa da quantidade de óleo, né, de azeite que vai, então eu passava muito mal mesmo por causa disso, então eu acredito que foi o que agravou.
E como eu falei, né, depois da tomografia eu vou saber de fato se foi isso ou não. Também, né, apontou um probleminha no meu fígado e ela falou que também pode estar relacionado à alimentação, né, porque como eu vomitei muito, fiquei sem me alimentar, pode ter mexido um pouco com o fígado, né? Mas isso tudo eu vou saber, como eu falei, depois da tomografia. Mas eu quero deixar esse adendo aqui pra vocês não acharem que, tipo, eu me alimento mal ou que seja por causa do sedentarismo nem nada. Porque eu cuido muito da minha alimentação pra que isso não ocorra, né? Porque eu vim pra cá para poder trabalhar e não para ficar doente sempre, né? Porque eu tenho já tenho uma saúde um pouco frágil, então eu tenho que cuidar realmente disso. Orem muito para não ficar doentes e se ficar, tenha dinheiro guardado. Esses são os meus conselhos principais. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, comentar e compartilhar nas redes sociais. Me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. E se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!